Estamos de volta para te contar que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou que o Congresso avisou ao governo federal das dificuldades de aprovar o aumento do IOF entre os parlamentares. Quem traz os detalhes dessa manifestação é a repórter Liz Cap, que está ao vivo na redação do R7 em Brasília. Liz, uma ótima tarde para você. O que de fato o presidente da Câmara disse e como essas palavras são sentidas aí nos bastidores da capital federal? Oi, Renata, boa tarde para você e para quem nos acompanha. Pois essa manifestação responde aí todo esse debate que a gente tem visto em relação ao IOF e na publicação feita pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, ele defendeu a decisão do Congresso na aprovação, que acabou derrubando aqueles aumentos que haviam sido propostos pelo governo e também negou que não tenha feito nenhum aviso ao Planalto em relação a essa votação. Na publicação, o presidente da Câmara também disse que essa discussão de de que um poder estaria contra o outro, o nós contra eles, não teria não seria uma boa resposta para ninguém, mas sim prejudicaria, né, essa relação realmente entre os poderes aqui em Brasília. O presidente Mota também disse, né, lembrou do placar de votação, que foi de 383 votos para a derrubada desse aumento do IOF na Câmara. E nos bastidores, a ala governista ainda tem mantido algumas críticas a essa votação na Câmara. Hoje pela manhã, lá no Palácio do Planalto, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, um líder no Senado, chegou a falar, né, que o Congresso não teria cumprido com a parte no acordo que tinha sido feito ao colocar essa proposta em pauta na semana passada. E a gente continua acompanhando todos esses desdobramentos. Então, o governo ainda avalia a possibilidade de judicializar esse caso, que seria entrar com pedido no STF para a decisão do Congresso ser novamente avaliada. Essa ponderação está sendo ainda analisada pela AGU, que é a Advocacia Geral da União. A depender do que a AGU apresentar para o presidente Lula, isso pode ser formalizado ao STF para, enfim, pedir para a Corte decidir, né, se o Congresso tinha ou não a prerrogativa de fazer essa derrubada do decreto. E essa possibilidade também foi defendida pelo líder do governo hoje mais cedo. E paralelo a esse possível movimento que o presidente Lula pode ter, um partido acionou na semana passada, o pessoal foi ao STF com um pedido para fazer uma revisão nessa decisão do Congresso, e essa ação também pode ter algum desdobramento nos próximos dias. O relator passou a ser o ministro Alexandre de Moraes e a gente segue acompanhando esses novos desdobramentos, mas ainda tem muitas novas repercussões que podem acontecer por aqui, Renata. Com certeza, Liz. Agora, eu gostaria que você trouxesse para a gente os detalhes de um levantamento grave que foi feito pelo portal R7. O valor pago pelo Ministério da Saúde para incinerar doses de vacinas cresceu 149% da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro para a do presidente Lula. Quais que são os detalhes desse levantamento, Liz? Esse levantamento que foi publicado hoje foi feito pelo jornalista Edis Henrique Pérez, aqui do R7 em Brasília, e ele conseguiu chegar a todas essas informações por um pedido feito ao Ministério da Saúde por lei de acesso à informação. E aí a comparação, né, que em 3 anos no governo Bolsonaro, de 2020 a 2022, foram incinerados 7,6 mil imunizantes em um custo que teve aí R$111 mil. Agora, na gestão Lula entre 2023 e 2024, o número de incinerações também aumentou para 56,4 mil imunizantes e os valores chegaram a alcançar R$328 mil. Por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou, né, que teve uma diferenciação no aumento de incinerações de vacinas, por ter tido uma sobra de imunizantes do governo passado que acabaram tendo que ser incinerados nessa nova gestão. Então, que uma grande parte dessas vacinas já estaria prevista para acabar tendo que ser jogada fora, mas que isso acabou acontecendo pelo prazo de validade na outra gestão, que é agora do governo Lula. E também o Ministério afirmou que teve uma diferenciação, que antes estava sendo pago por dose de vacina que era incinerada
beneficiada e agora os valores são voltados para um montante por litro. Então, por isso que esses valores teriam crescido. Mas teve aí uma mudança significativa e um outro destaque que essa reportagem também mostra, Renata, é que a maior quantidade de vacinas que foi tendo que ser desprezada aqui foram de imunizantes contra a Covid-19, né, para fazer a prevenção dessa doença. Essa é uma matéria que tem vários números, que é bem detalhada, mas ela está no nosso portal para quem tiver um pouco mais de interesse em entender um pouco melhor a comparação, né, de quanto foi na gestão passada e quanto foi agora. Convido todo mundo a acessar o r7.com. Perfeito, Liz. Então, todos os detalhes na reportagem completa que está disponível no portal R7. Muito obrigada, Liz, por todas as informações que você trouxe para a gente. Um bom trabalho.